será que o carrasco pensou quando dava as chicotadas em Jesus? O que será que passava pela cabeça deles quando faziam aquilo? E essa canção, ela descreve isso. Eu queria saber. Eu queria saber do próprio lenhador, que madeira ele usou para fazer a cruz. Embora eu sinta que a árvore chorou ao cair no chão, e o machado que a lavrou cegou-se de tanta emoção. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber o que o carrasco sentiu quando a Jesus feriu com 40 açoites, deixando tantos vergões naquele que só fez o bem. Quem sabe o carrasco sentiu a dor dos açoites também. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber por que a terra tremeu, o sol se recolheu e a noite chegou. Se foi protesto ao crime no autor da criação, provaram ter mais sentimento, mostraram ter mais coração. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Aleluia. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo.
O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. É bem mais vasto que o escarcéu, é mais sublime além do véu. A nossos pais que transgrediram, Deus prometeu Jesus, que amor sem par eles ouviram, linda promessa da cruz. O amor de Deus tão rico e puro, ao homem vil salvou. Jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Quando o tempo sem passar, tronos e reinos vão ruir, homens ingratos vão clamar, queiram os montes nos cobrir. Porém o amor de Deus perdura, mesmo em tristezas e dor. É vida eterna bem segura, tenho que crer no amor. O amor de Deus tão rico e puro, ao homem vil salvou. Jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Se os mares todos fossem tintas e o céu sem fim fossem papel, e as hastes todas fossem penas, e os homens todos escrivães, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Oh, maravilha deslumbrante, esse eterno amor. O amor de Deus tão rico e puro, ao homem vil salvou. Jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais esse culto, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Você que está aí no Litoral Sul, que é aqui do Litoral Sul, você que está na capital, Natal, vamos dizer, em todo o Rio Grande do Norte, sejam bem-vindos. Você que está aí no Recife, minha mãe, meus irmãos e demais amigos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você do Rio de Janeiro, você de Foz do Iguaçu, meu irmão também, Natanael,
e demais amigos lá dos Estados Unidos, todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós estamos abrindo as portas da nossa igreja agora domingo, dia 16, depois de quase 5 meses de portas fechadas. Faltava apenas uma semana para completarmos 5 meses. E graças a Deus chegou o momento de abrir. Não que nós entendemos que já esteja normal. É claro que não está, né? Em média mais de 1.000 pessoas morrendo por dia, mas vamos tomar as medidas preventivas lá na igreja. Então todas as pessoas aqui de Areias que vão fazer parte do culto, o culto estará começando às 19 horas. A princípio teremos apenas um culto essa semana, mas pretendo no domingo que vem fazer 2 cultos no domingo. Você que nos assiste aqui de Areias poderá sugerir qual seria o horário excelente para o primeiro culto. O segundo culto, nós já temos horário, às 19 horas. Então você poderá sugerir no grupo do WhatsApp da DEMP Areias. Lembrando que amanhã todos deverão estar com máscara e a relação que foi feita, colocada no grupo do WhatsApp, essa relação será impressa e será entregue ao porteiro da igreja. Então, essas pessoas que estão inscritas são o que estão autorizadas a entrarem na igreja. Não foi o pastor que escolheu, então não podem me acusar de fazer acepção de pessoas. Foi vocês mesmos que colocaram o nome de vocês. Aqueles que foram mais rápidos colocaram na relação aí o número, tá certo? Então que Deus abençoe você. Entenda que não é o pastor Israel que está restringindo o número de pessoas participantes na igreja. Nem tampouco é o pastor presidente, o pastor Gilson Oliveira. Não é. Mas sim, são medidas da governadora do estado do Rio Grande do Norte e também do prefeito aqui na cidade de Areias. Só relembrando, crianças até 12 anos não poderão ir à igreja neste momento e nem as pessoas acima de 60 anos. E qualquer pessoa de qualquer idade que estejam gripadas, que estejam com febres, ou que esteja em condições de risco, que sejam diabetes, que sejam com problema de hemodiálise, problema do rins, né? Tá certo? Pessoas que estejam problemas sérios do coração, enfim, aí seria qualquer idade, tá certo? Então, fique atento. O pastor não tem lá como fazer essa avaliação, se você tem do grupo de risco ou não, mas você sabe se é ou não, então não corra risco nenhum. Vá à igreja aqueles que poderão ir neste momento. E estaremos medindo lá a temperatura de cada irmão e irmãs que estiverem entrando na igreja. Haverá um tapete em que você passará os seus sapatos, suas sandálias para higienizar, e também estaremos com álcool gel para a higienização das mãos. Lembrando que não teremos a cozinha aberta, então não teremos água para servir para a igreja. As pessoas que estarão na igreja deverão levar a sua garrafinha de água, tá certo? Não esqueça disso. O banheiro vai estar aberto, mas para ser usado de forma restrita, só através de urgência, só pela urgência. Então, saia de sua casa já pronto para passar 1h30 de culto, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E você é uma felizarda ou um felizardo, porque você está na relação e vai estar conosco glorificando a Deus, orando por aqueles que não puderam vir. Mas domingo que vem eles terão chance de participar do culto também. Lembrando que o culto de Recanto dos Passos também será lá na nossa igreja em Areias, aqui. Por quê? Porque lá em Recanto dos Passos só teve condições de colocar 4 pessoas no salão, é pequeno. Segunda-feira, às 19h30.
será 1h30 também de culto. O nosso irmão Evaldo estará coordenando isso aí. Quem quiser fazer parte desse culto da segunda-feira, deve entrar em contato com o irmão Evaldo para saber se a vaga. As recomendações continuam as mesmas. Ao terminar o culto, não poderão ficar de frente da igreja conversando. Deverão se deslocarem para suas casas. Se alguém quiser conversar, vão para suas casas e lá conversa na casa da pessoa que você quiser conversar. Com a permissão da pessoa, você pode ir lá conversar. Mas na frente da igreja não façam isso, porque estando de frente da igreja, as pessoas vão agregar isso à responsabilidade da igreja. Deus abençoe você que está orando por nós e que está entendendo essa situação. Lembrando, as cadeiras já estão na posição da distância padronizada. As cadeiras não devem ser mexidas, alteradas. Então, quem chegar, vai se colocando na posição e sentando onde você quiser sentar, nas posições que já estão a cadeira. Peço a vocês que não deixem de assistir o culto virtual. Ontem nós tivemos o culto doutrina do nosso pastor Gilson. Então você não deve perder o culto doutrina. Isso ajuda bastante a sua alimentação espiritual. E também aqui aos sábados. Estou avisando hoje que a partir de agora estarei fazendo apenas um culto virtual, para que eu possa ter um tempo de dedicação a este novo momento, já de abertura da igreja. Eu estarei fazendo um culto virtual, sempre, a princípio, aos sábados. Então hoje nós temos um culto e eu vou ter o próximo culto no sábado que vem. Se alterar, será alterado e avisado no sábado que vem. Então teremos um culto, apenas um culto da semana. O culto de sábado, por enquanto. Então o culto virtual passa a ser todos os sábados, continua sendo os sábados, às 19 horas. Graças a Deus. Vamos mais um louvor, e depois desse louvor vamos estar aqui falando da palavra de Deus. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo o meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Posso cantar na escuridão. Guia-me sempre,
a seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto um velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Graças a Deus. Agora chegou a hora da palavra de Deus. Bela música, né? Hinos bonitos, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, irmãos, hoje o assunto da palavra de Deus vai ser bastante interessante. Vamos levar um tempinho mais para falar. Nossas palavras normalmente é de 25, 30 minutos. Dessa vez vou levar próximo dos 40 minutos, creio eu. O assunto é bem interessante. Eu não podia deixar de trazer, mesmo de forma resumida, esse assunto para a Igreja do Senhor. O tema de hoje será o uso distorcido da palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas estão distorcendo a palavra de Deus e isso causa grandes danos. Eu entendo que a palavra de Deus nos conduz à santificação. Também nos alerta nos ensinos contra o pecado. Para você ver como a palavra distorcida é tão perigosa, Adão e Eva pecaram pela palavra distorcida que Satanás apresentou para eles. Satanás também usou o mesmo método da palavra distorcida para tentar Jesus. Entendemos que pessoas mal intencionadas nos dias de hoje distorcem a palavra de Deus para justificar suas atitudes ou até mesmo para obter algum tipo de vantagem. Vamos ler em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5. Vamos ver o que aconteceu nesse diálogo da serpente com Eva. Diz assim a palavra de Deus: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A partir de agora eu tenho que entrar na palavra de Deus, né? E para isso eu preciso da graça de Deus. E eu peço a você que ore por mim agora. Vamos orar? Ó Deus, neste momento, Pai, eu te peço a tua graça e a tua unção para fazer uso da tua palavra neste culto ritual. Me use, Senhor, segundo a tua vontade. Mas também te peço, Senhor, que seja aberto o coração dos teus filhos que estarão ouvindo agora e aqueles que ouvirão depois. E também te peço, Senhor, que seja aberto o nosso entendimento, que possamos assim entender a tua palavra, ó Deus, de forma completa, como deve ser entendida, e assim podemos nos alimentar dela. Eu te peço, meu Deus, tudo isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, nós lemos aqui a palavra do Senhor e vimos nessa leitura que Satanás começou uma conversa com Eva, usando a palavra distorcida.
a fim de conseguir realizar os seus objetivos. E ele conseguiu. Muitas vezes a palavra de Deus é usada de forma errada, a fim de se adaptar em favor próprio. A pessoa entra no Novo Testamento, sai do Novo Testamento e coloca assuntos. Não é que você não possa usar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Você pode usar sim o Antigo Testamento, mas você tem que ter habilidade de Deus para isso, para que você não venha confundir a igreja, confundir as pessoas, falando de algo que já foi alterada. Se você que for ao tribunal e for falar diante do juiz de uma lei que não tem mais vigor, que não está mais em atividade, não tem valor nenhum o seu discurso lá, a sua palavra. E você é a palavra de Deus, você tem que saber falar da palavra de Deus concernente ao assunto do Novo Testamento e do Antigo Testamento. O Novo Testamento se refere à igreja do Senhor. O Antigo Testamento se refere aos judeus. Muitas vezes a palavra de Deus é usada de forma errada, simplesmente para adaptar em favor próprio. As palavras de Deus não têm 2 pesos e 2 medidas. Provérbios 20, versículo 10 diz: 2 pesos e 2 medidas, toda espécie de desonestidade é detestável para o Senhor. Satanás também usou o mesmo método com o segundo Adão. Jesus também é considerado como o segundo Adão. Isso está escrito em 1 Coríntios 15, 45, diz assim: as Escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. De uma forma figurada, Jesus é o último Adão, que está escrito na Escritura. Então é certo dizer que o diabo usa a palavra de Deus, às vezes alterando seu conteúdo ou seu objetivo. Em Mateus, no capítulo 4, versículos 5 e 6. Então o diabo o levou à cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Como podemos ver aqui, Satanás usou o Salmo 91, exatamente o versículo 11 e 12. Satanás conhece as Escrituras muito bem. Ele esteve em todo momento quando ela foi escrita. Veja que Satanás procurou nas Escrituras palavra que pudesse trazer em seu favor, a fim de induzir a Jesus ao erro, ao pecado de tentar a Deus. Quando Satanás tentou Eva, ele usou uma serpente. Não tinha pessoas em pecado para ser usado. Então ele usou a serpente. Hoje Satanás usa pessoas e usam a palavra de Deus de forma distorcida para trazer ensinos errados, equivocados para o povo de Deus, com o objetivo deles continuarem no erro ou praticarem com erro, como foi o caso de Eva, como foi o caso que ele tentou Jesus, não conseguiu o seu objetivo, mas ele tentou Jesus. Muitos usam a Bíblia de forma equivocada para defender os seus erros e até mesmo pecados. Devemos ter muito cuidado, porque tem pessoas que têm habilidade dada pelo inimigo para distorcer a palavra de Deus. Muitas vezes essas pessoas usam subterfúgios para fazerem o que querem e, de certa forma, usarem Deus, ou seja, interpretando inadequadamente a palavra do Senhor. Isso
nos leva à necessidade de conhecermos em profundidade a palavra de Deus e de estarmos sempre atentos para conferir o que se ensina para nós, para conferir o que se prega à luz da palavra de Deus. É muito comum as pessoas usar o Antigo Testamento, às vezes para ensinar, para orientar a Igreja de Cristo. Não tem nenhum mal em fazer isso. Agora, como eu já mencionei, é preciso saber o que está fazendo. Porque quando se trata da Igreja de Jesus Cristo, se trata de usar o Novo Testamento. Você pode me perguntar, então Jesus revogou o Antigo Testamento? Bom, poderemos responder essa pergunta no decorrer dessa mensagem. E no final você poderá tirar suas conclusões. Vamos ler a palavra de Deus no capítulo 5, versículo 17. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. O Senhor veio cumprir, o Senhor não veio abolir a lei, Ele veio cumprir o que diz a lei e também o que diz os profetas. E se você prestar atenção, tudo que Jesus ensinou está na lei, não é? E também nas profecias. Jesus apenas eliminando os rituais e sacrifícios. E agora convido você a ver comigo um diálogo de Jesus com um especialista da lei. Vamos ler em Lucas, no capítulo 10, versículo 25 ao 28. Diz assim: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. Ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto? Disse Jesus. Faça isso e você viverá. Jesus estaria aqui em contradição em considerar correta a resposta do especialista da lei quando se referiu a esta palavra e não ao Pentateuco mosaico? Eu entendo que uma lei, para ser cumprida, ela precisa estar em vigor. Vamos continuar com a leitura agora em Lucas capítulo 16, versículos 16 a 18. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do Reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. Assim o homem que se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério. E o que se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Então, no versículo 16, nós vemos que a lei vigora até João Batista, profeta João Batista. Algo novo substituiu a anterior. Então, o que substituiu o Antigo Testamento? Conhecido como a lei e os profetas. O Evangelho de Jesus Cristo, conhecido como o Novo Testamento. Eu entendo que Jesus ia cumprir toda a lei e também as profecias, os acontecimentos que se referia a ele. Vamos continuar aqui na leitura da palavra de Deus. Agora, nós vamos ver uma conversa de Jesus com dois discípulos que estavam caminhando em direção ao povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, logo após ele ressuscitar. Lucas capítulo 24, versículo 25 a 27. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem
que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Vamos continuar lendo a palavra de Deus, é muito importante. Lucas capítulo 24, versículo 44 a 45. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas, os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendesse as Escrituras. Podemos ver aqui que é perfeitamente claro o que Jesus quis dizer quanto ao cumprimento das Escrituras. Aprendo que não era tudo quanto existia nas Escrituras, mas somente o que importava que se cumprisse tudo o que dele estava escrito. Ou seja, a sua origem da casa de Davi, a sua missão, o seu padecimento, o seu sofrimento, a sua ressurreição gloriosa, tudo que estava escrito a respeito de Jesus. Vamos continuar lendo João, capítulo 1, versículo 17. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Entendo que a lei de Moisés teve um grande valor, mas não poderíamos esquecer que Jesus falou que a lei vigora até João Batista. E até agora já entendemos que a lei de Moisés não tem nenhuma importância para a igreja de Jesus. Então, as profecias a respeito do Messias estavam se cumprindo no momento em que iniciou a sua missão publicamente. E o povo hebreu esperava com muita ansiosidade esse dia. João, capítulo 1, versículo 45, diz assim: Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Então aqui você vê, aquele que está escrito, agora estava acontecendo em Jesus o cumprimento da lei. E a gente vê que foi mencionado aqui várias vezes já, lei de Moisés, e não lei de Deus. Vamos ver o caso de uma mulher pega em flagrante adultério. João capítulo 8, versículo 5 ao 7. Diz assim: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazer dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Aqui podemos ver claramente que se as leis que Moisés passou ao povo hebreu fosse em sua totalidade de Deus, Jesus teria dito: cumpra-se a lei de Deus. Mas a gente pode ver o contrário. Jesus não disse ao povo para cumprir a lei. Então o que ele fez? Antes revogou. Paulo escreveu aos Romanos uma coisa muito interessante, que a lei trazia desejos maus. Por isso precisava ser alterada. Vamos ler em Romanos capítulo 7, versículo 5. Diz assim: quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, e a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Não é bem interessante o que está escrito aqui? Se podemos servir a Deus conforme o ensinamento de Jesus, por que ficar aí pegados a Moisés, a letra antiga? Você vê que a lei tinha defeito, porque trazia, como nós lemos aqui, despertava desejos maus. É o que foi escrito aqui em Romanos.
Vamos ler também novamente Romanos, só que agora 7, versículo 6. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela, e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Está começando a clarear, não é? Como é importante o novo momento que nós estamos vivendo. Podemos ver aqui neste versículo que diz, livres da lei, ou seja, que não estamos mais submissos a ela. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Parece contradizer, não é? O que nós vamos ler aqui. Não pense que eu vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra, ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. O que se entende aqui, desse versículo, até que tudo se cumpra, é em relação a Ele, ao próprio Jesus. Jesus veio para cumprir tudo que dele estava escrito na lei e nos profetas. Jesus não poderia deixar de cumprir toda a lei. Ele teria que cumprir toda a lei. Vamos procurar entender ainda melhor, porque tem pessoas que eu sei que têm dificuldade. Talvez você tenha ouvido uma mensagem assim poucas vezes, ou talvez tenha sido a primeira vez, e demora um certo a entender. Então vamos continuar entendendo aqui. No Sermão do Monte, Jesus expressa novos ensinamentos que deveria passar a ser cumprido. É o Novo Testamento. Então Jesus passa novos ensinamentos. Jesus passa ali, nesse Sermão da Montanha, um novo roteiro de vida. E esse roteiro de vida passaria a fazer parte do nosso dia a dia. Eu entendo que a partir do Sermão da Montanha, a lei de Moisés começa a ser revogada. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Assim, vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xinga alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Então, Moisés, o que é que ele diz? Não matarás. Jesus, que não devemos irar, nem insultar o nosso irmão. Há uma diferença muito grande, né? Uma mudança aí radical. Novamente, Mateus 5, 27 e 28. Vamos ver o que diz. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, mais uma vez, Moisés, não adulterais. Jesus, só o fato de olhar para uma mulher com a intenção já cometeu adultério. Essa é a nova ordem, é a nova aliança. Eu considero a nova aliança, apesar de ser da graça, bem mais rígida do que a própria lei. Veja a diferença. Vamos continuar. Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. Também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem se divorciar da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com a mulher divorciada, também comete adultério. Lei de Moisés, que se poderia repudiar a mulher. Nova aliança, Jesus, se repudiar, está expondo a mulher ao adultério. Só Jesus pode dizer: eu, porém, vos digo. Tem muitos pastores aí achando que pode fazer isso. Eu, porém, vos digo. A partir de agora, eu, porém, vos digo. Você é dono do céu? Você tem a chave do céu, é? Você pode mudar as escrituras? Jesus disse isso.
Mas Jesus, Ele é o autor e consumador. Ele é exatamente o Senhor de todas as coisas. Ele pode alterar, como fez. Tem gente que parece ter a chave do céu. Aqui pode tudo. Mas não é assim que funciona a palavra de Deus. Entenda que se você aprender errado as Escrituras Sagradas, você pode ir exatamente para o inferno, junto com a pessoa que lhe ensinou. É exatamente isso. Ou pode ir para o céu, juntamente com a pessoa que lhe ensinou. Essas duas situações podem acontecer com você. Então fique atento. Fique atento. Faço parte da nova aliança. Sou parte da igreja do Senhor. E quem faz parte da igreja do Senhor? Tanto pode ser judeus como gentios. Não é simplesmente o fato da pessoa ser judeu que a pessoa morreu, vai para o céu, porque judeus é o povo de Deus. Não. A nação de Israel, né, é exatamente considerada uma nação de Deus. O povo de Deus ali. Mas não quer dizer que eles vão para o céu. Para ir para o céu precisa aceitar Jesus. Então devemos ter muito cuidado com o que aprendemos e com o que ensinamos. Porque se você ensinar errado, você vai ser julgado por isso. Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37. Diz assim: vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não quebre seus juramentos. Cumpra os juramentos que fizer ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Olha aí, lei de Moisés: não jurarás falso. Nova aliança, Jesus: de modo algum jureis. De modo algum jureis. Você pode dar glória a Deus, a nova aliança? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Mateus 5, 38 e 42. Vamos continuar lendo. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Esse aqui pegou um bocado de gente, viu? Meu Deus! Moisés, olho por olho, né? Que nós vemos aqui. A nova aliança, Jesus: quem te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Meu Senhor, tem misericórdia. Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Lei de Moisés: odiarás o teu inimigo. Novo Testamento, Jesus: amai o vosso inimigo.
Então a gente vê nesse capítulo 5 de Mateus algo muito interessante. A diferença da lei de Moisés, a antiga aliança, e da nova aliança. Com a chegada do Messias, o nosso Salvador Jesus Cristo, era necessário mudanças. E foi feitas mudanças. Para concluir exatamente ainda mais o seu entendimento, que eu acredito que já está bem claro, vamos entrar em Hebreus capítulo 7, versículo 18 a 19. Desse modo, o antigo requisito, ou seja, a antiga aliança, por ser fraco e inútil, foi cancelado, pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Essa aliança é perfeita, porque Jesus, o último Adão, morreu por nós, agora resgatando o que Adão perdeu. E agora nós temos, através dessa nova aliança, do que foi estabelecido, nós temos a oportunidade de nascer novamente e agora sermos filhos de Deus e ser dirigido por Deus, não como servo de Deus apenas, mas como filhos de Deus. É superior. Como Jesus disse, o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. E nós somos filhos de Deus, graças a Deus. Por isso, você pode dar glória a Deus se você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, então glorifique o nome do Senhor. Você faz parte dessa aliança. Só é possível ser filho de Deus porque você faz parte dessa nova aliança. Hebreus capítulo 8, versículos 6 a 8. Diz assim: agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Tudo é superior nessa aliança. Tudo é superior. Graças a Deus. Continuando aqui a leitura, versículo 7. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de uma outra substituí-la. Olha o que diz aqui a carta aos Hebreus. Se a antiga aliança fosse perfeita, precisava dessa nova aliança. Então ela não é perfeita, mas a nova aliança ela é perfeita. Porque Jesus Cristo ele disse: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o mediador. Então o nosso Senhor, ele é perfeito. Essa aliança não poderia ser diferente, ela é perfeita. Versículo 8. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Glória a Deus. Por mais bonito que seja a lei que foi revogada, ela não pode ser usada. O advogado não pode apresentar uma lei que foi revogada para o juiz, dizendo que alguém está infringindo uma lei que não existe mais. Entenda, nós estamos agora numa nova aliança. A antiga aliança não era perfeita, mas essa é perfeita. E é nessa que devemos instruir a igreja, é nessa que devemos aprender com os homens de Deus e com as mulheres também. Graças a Deus, baseado aqui. Por exemplo, se você vai casar, você vai olhar no Antigo Testamento um modelo de casamento, se pode ou não. É aqui no Novo Testamento que diz para a igreja se você pode ou não casar. Existe alguém lhe perseguindo? Não é no Antigo Testamento que você vai ver. Você que é igreja, você vai ver quais são as suas atitudes. Mas é no Novo Testamento. Por mais que seja bom
lá um Antigo Testamento e que direcione você a uma atitude especial, mas se não estiver compatível com o Novo Testamento, não serve. Repito, não serve. Ela tem que estar compatível com o Novo Testamento, com a Nova Aliança. Não sei se você está me entendendo, mas que o Senhor, Deus, o faça entender se você não está. É importante que você esteja entendendo. É importante que você procure entender a palavra de Deus. Eu quase não falei nada, eu só apresentei para vocês os versículos e você pode tomar a conclusão, pode ter a sua própria conclusão através dessa leitura, que a própria leitura da palavra de Deus lhe ajudará a esclarecer melhor. Além de que o Espírito Santo, se você tiver com uma boa intenção, com vontade de aprender, sendo humilde, porque tem muita gente que acha que sabe. E aí chega, o Espírito Santo não vai ajudar, porque ele não quer se humilhar. Chega e pede, Espírito Santo, me orienta aqui, no que eu tenho que aprender, o que eu preciso entender, abre o meu entendimento. Então diz aqui, e para concluir, nós vamos agora, Hebreus, no capítulo 8, versículo 13, diz assim: quando Deus fala de uma nova aliança, isso é importante, vou repetir, Hebreus 8, 13, quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado, logo desaparece. Se existe alguma dúvida, ou se existia alguma dúvida, aqui agora foi definitivamente dissipada, pelo que lemos a carta aos Hebreus. Lemos que a aliança anterior é fraca, é inútil e com defeitos, enquanto que a nova é superior e perfeita. Glória a Deus por isso. Vimos que Jesus não se restringiu apenas em revogar os rituais de sacrifício. Revogou toda a antiga aliança. A palavra de Deus que lemos aqui nos dá a base sólida para afirmar com absoluta certeza que o cumprimento da lei, né, e também dos profetas, que Jesus se refere no Evangelho, é com relação que está contida nas Escrituras com relação a próprio Jesus. Tudo foi cumprido. Quando ele, na cruz do Calvário, antes dele entregar o seu Espírito, diz: Pai, tudo está consumado. Ou seja, tudo está terminado. Ali se cumpriu toda a lei e também as profecias. E agora ali, exatamente ali agora, por cumprir tudo, agora a nova aliança estava estabelecida, assinado com letras de sangue. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, devemos ter cuidado com o que aprendemos e devemos sempre observar no Novo Testamento, na Nova Aliança, quais são o nosso ofício. Lembre-se que nessa Nova Aliança, eu e você somos sacerdotes. Então cuidado, temos ofício, temos responsabilidades, temos deveres e precisamos ficar atento exatamente a isso. Então que Deus abençoe você. Não tem como nesse tempo tão curto a gente dar uma explanação, um ensino e mais fundo. Não tem como, mas você pode se aprofundar exatamente lendo, repetindo esse vídeo e pegando aqui os versículos que foram lidos e lendo, relendo e pedindo ao Espírito Santo que ele vá orientar você. Eu reciclei os meus conhecimentos quando estudei esse assunto novamente para falar. Que Deus abençoe. Vamos agora ouvir mais um hino em nome de Jesus. Faz milagres infinitos, o seu nome é bendito, dele é todo o poder. Só ele salva, cura e também liberta, ele faz na hora certa, obra naquele que crê.
Só Jesus Cristo corta o laço, quebra a lança. Quem buscar nele alcança, a vitória nele está. Só Jesus Cristo tem o sangue poderoso para perdoar pecado e do pecado resgatar. Só Jesus Cristo faz o que o homem não faz. É o Deus do impossível, impossível ele faz. Só Jesus Cristo tem poder na terra e céu. Sei que outro não existe como o Filho de Deus. Só Jesus Cristo faz o que o homem não faz. É o Deus do impossível, impossível ele faz. Só Jesus Cristo tem poder na terra e céu. Sei que outro não existe como o Filho de Deus. Só Jesus Cristo faz o homem se alegrar. Tristeza com sua presença salta de felicidade. Só ele opera onde a liberdade tem poder sobre a morte, porque ele é a vida. Só Jesus Cristo manda fogo de verdade. Seu poder não tem limite sobre aquele que crê. Com seu poder terra e céu se estremecem. Crente e frio se aquece, mudo fala e cego vê. Só Jesus Cristo faz o que o homem não faz. É o Deus do impossível, impossível ele faz. Só Jesus Cristo tem poder na terra e céu. Sei que outro não existe como o Filho de Deus. Só Jesus Cristo faz o que o homem não faz. É o Deus do impossível, impossível ele faz. Só Jesus Cristo tem poder na terra e céu. Sei que outro não existe como o Filho de Deus. Só Jesus Cristo tem poder na terra e céu. Sei que outro não existe como o Filho de Deus. Graças a Deus, irmãos, chegamos ao final de mais um culto. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a nossa irmã Gemime e família, talentos da ADEMP. Também daqui a pouco estaremos ouvindo o nosso diácono Carlos Alberto, também outro grande talento da ADEMP. Que Deus abençoe. A ADEMP está cheia de pessoas talentosas. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Esqueci de pedir no início do nosso culto virtual, se você, para você duplicar. Então duplique mesmo assim. Já estamos no final, você duplica para que outras pessoas venham acessar o culto. Ele vai ficar gravado no Facebook e aqui também no YouTube. Então você que é do Facebook, compartilhe para outras pessoas esse culto. E também, se você tem um canal aqui no YouTube, venha, dê uma entrada no YouTube, tá certo? Aí no meu Facebook tem esse anúncio também no YouTube. Então você pode entrar no meu canal e acessar e se inscrever nesse canal. E você que está no YouTube assistindo agora, dê uma olhada se você está inscrito no canal. Se você não estiver, se inscreva no canal, dê um like, acione o sininho, tudo essa. Também comente, às vezes termina o culto e ninguém comenta nada, diga alguma coisa, dê glória a Deus, tá certo? Aí comente alguma coisa. E por que eu peço isso? Para que este canal seja recomendado pelo próprio YouTube, ou seja, e assim outras pessoas possam participar, outras pessoas possam ter acesso às mensagens que nós colocamos aqui, para a honra e glória em nome do Santo Senhor. Então Deus abençoe você, que Deus o faça resplandecer sobre você a glória de nosso Deus. Nosso pastor presidente, certamente sexta-feira terá culto virtual, culto doutrina, e como eu falei no início deste culto virtual, nós estaremos agora apenas usando o sábado. Então estarei de volta sábado às 19 horas em nome de Jesus. Isso se Jesus não vier até lá, né? Quero convidar você a orar pelo nosso pastor presidente, o Gilson Oliveira, como também orar pela nossa igreja aqui em Areias, orar pelo povo de Deus, orar pelo Brasil. Essa pandemia está ainda muito estranha. Morre mais de 1.200 vezes por dia, é assustador. Então vamos continuar orando pelo Brasil, precisa, né? Que Deus abençoe o nosso Brasil. Vamos orar? Deus, neste momento, Pai, dirigimos a Ti, como é de nosso costume, cada culto virtual, Senhor, apresentarmos este Brasil. Ó Deus, que as autoridades sejam unidas. Ó Senhor,
que as autoridades sejam competentes para resolver os problemas desta nação. Dá sabedoria a eles, dá, Senhor Deus, a tua graça, ó Senhor, que eles tenham temor, ó Senhor, ao teu poder e à tua glória. Senhor Deus, também te pedimos, Senhor, pelo teu povo. Te pedimos, Senhor, pela tua igreja em todo o Brasil. Te pedimos, Senhor, que eles sejam, ó Pai, vitoriosos em todo esse momento que estamos passando. Que esta pandemia não venha nos afetar. Que não possamos, Senhor, ser vítima dessa pandemia. Tu és maior do que este mal. Portanto, Senhor, te pedimos pela tua igreja, ó Senhor Deus, neste momento tão difícil, Senhor, que estamos enfrentando. Abençoa, Pai, o nosso pastor presidente, dê ao teu servo graça, sabedoria, abençoa a sua família e abençoa todos os seus ministros, Senhor, que acompanham nesse trabalho, Senhor, que tu tem designado o teu servo. Abençoa, Senhor Deus, a igreja aqui em Areias, concede, Senhor Deus, a tua graça, a tua unção. Ó, Senhor Deus, que possamos, mesmo nesse modo, ganhar almas para o teu reino. Nos ensina como trabalhar neste momento. Te peço, Deus, a tua graça, a tua unção, a todos os teus filhos que assistiram este culto nesta noite e aqueles que assistirão depois. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus recompense a cada um. Muito obrigado pela sua presença aqui. Né? Graças a Deus. Agora, como eu prometi, nós vamos ouvir o diácono Carlos Alberto. Mas não sai daí até terminar tudo. Tá certo? Que Deus abençoe. Olha, não se esqueça. Não se esqueça. Sábado estaremos de volta às 19 horas. Em nome de Jesus. Amém. Eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar os seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor.
também. O verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Hebreus, capítulo 8. A coisa mais importante de tudo o que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda, que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus as ofertas e os sacrifícios de animais. E por isso é necessário que o nosso grande sacerdote tenha também alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. O trabalho que esses sacerdotes fazem é, de fato, somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Mas, de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior ao dos sacerdotes. Pois a aliança que ele conseguiu é melhor, porque ela se baseia em promessas de coisas melhores. Pois, se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles, e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente, dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo.
avante, lutai, dizendo bem-vindos filhos do meu Pai, avante, avante, lutai.